Bom dia. Eu quero hoje fazer um comentário a respeito de algo que aconteceu ontem que me chateou. Eu confesso que quando eu vi, eu fiquei preocupada pensando, será que mais gente tem pensado dessa forma, meu Deus? Eu ter visto, eu creio que Deus quis me mostrar aquilo ali, naquele momento, Ele quis me mostrar, Ele quis que eu tivesse conhecimento e eu cheguei a digitar um texto para postar, falando a respeito, mas eu ouvi a voz do Espírito suavemente me dizendo que quem me justifica é Deus. E que eu não tenho que ficar preocupada em explicar nada para ninguém. Eu devo me preocupar em fazer o que Deus manda eu fazer e de forma que o agrade. Essa deve ser a minha preocupação. Quando eu ouvi Deus te justifica, na hora eu pesquisei sobre isso, para ver um texto bíblico que fala sobre isso. E eu quero ler para vocês o texto que apareceu para mim. Pode que aparece mais vezes na Bíblia, mas o que apareceu para mim foi Romanos 8:33. O Deus que justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa passagem, ela nos mostra que somos justificados por Deus pela fé que temos em Jesus Cristo. Amém? Com relação a isso, eu quero dizer o seguinte: que você que tem feito algo para Deus, tenha essa mesma certeza, que Deus, Ele te justifica. Você só se preocupe em entender o que Deus quer de você, o que Ele quer que você faça, e você tente fazer da melhor forma possível e faça com o que você tem. Se você ainda não começou, comece agora com o que você tem. E não se preocupe com o homem, se preocupe com Deus. Eu entendi o meu chamado. Em setembro agora, dia 2 de setembro, vai fazer 1 ano que eu entendi o meu chamado. E eu tenho feito, eu comecei com o que eu tinha e eu tenho feito a vontade de Deus e eu tenho tentado fazer da melhor forma possível. E para pregar a palavra de Deus, a gente tem que ser exemplo. Para falar de Deus, a gente tem que viver o que a gente fala. O que a gente quer para as pessoas, a gente tem que viver aquilo. E Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele tem me ajudado através do Espírito Santo. Ele tem me colocado no caminho certo e me orientado a fazer o que é certo e o que agrada Ele. O Espírito Santo, Ele tem me ajudado. Ele é o nosso melhor amigo. A melhor coisa do mundo é a gente ter o Espírito Santo com a gente, nos orientando a fazer o certo, a fazer o que agrada a Deus. E eu quero dizer, mesmo eu não tendo que me justificar, tudo que eu tenho postado em minhas redes sociais são mensagens que nos ajudam a sermos pessoas melhores, que agrade a Deus. E eu quero dizer também o seguinte, que você
que não tem feito nada para Deus, não permita que o diabo te use para atrapalhar quem tem feito algo para Deus, quem entendeu o chamado. Eu quero pedir que, quando você não tiver nada de útil para falar, mantenha sua boca fechada. O Espírito Santo, ele tem me ajudado a fazer isto. Ele tem me ensinado a agir dessa forma. Quando eu não tenho nada para poder falar, para ajudar alguém, para fazer com que ela se sinta melhor, se eu não tiver nada a dizer neste sentido, eu me calo, eu tenho me calado. E que você peça ao Espírito Santo que ele possa estar te ensinando isso também, porque é a melhor coisa do mundo. Outro dia eu postei que uma das melhores coisas do mundo é a gente saber colocar freio na língua. Não saia falando para os quatro cantos coisas que você não sabe, caluniando pessoas. Não vale a pena. Deus não se agrada dessas coisas. Fale o que for para edificar. Não fica difamando ninguém, não. Pelo amor de Deus, aprende a guardar a sua língua. Não fale quando não for para ajudar. Ame, aprenda a amar. Jesus, ele nos ensinou a amar. E Deus, ele nos escolheu por amor. Deus quer que sejamos como Pedro. Ele quer que a gente seja um pescador de almas. E para a gente estar fazendo isto, a gente tem que aprender primeiro a amar, respeitar, aprender a fazer a vontade de Deus, a fazer o que agrada a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro grande mandamento. E o segundo é a gente amar o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos, como a gente se ama. Mas tá difícil isso, né? A gente tem visto que parece que cada dia que passa, em vez das coisas melhorarem, elas pioram. A gente tem essa visão, às vezes. Ontem eu estava comentando com meu esposo sobre isso, que tem piorado, as coisas têm piorado, elas não têm melhorado. Mas cada um de nós podemos fazer a diferença. Se a gente permitir que Deus nos use, a gente pode fazer a diferença. Faça a diferença. Queira fazer a diferença na vida de alguém. Queira isso. Que Deus nos ajude. E eu não vou parar. Eu não vou desistir. O inimigo, ele não vai ganhar esta guerra. Eu entendi o meu chamado e eu estou aqui para Deus, para Ele me usar do jeito que Ele quiser, me colocar onde Ele quiser. Ele falou que faria isso comigo e eis-me aqui para Ele. Beijos, fiquem em paz.